Pronto, podemos? Oficialmente, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro com o tema do Dia Nacional do Cordel. Agora iremos abordar sobre o Dia do Cordelista, de mãos surdas. Vocês estão ansiosos para esse tema e espero que vocês participem bastante. Estou muito feliz. Hoje essa noite será muito especial, de muita alegria e de valor para essas 3 profissionais que iremos convidar. Esses 3 professores da área do cordel, eles são fantásticos. Quem são eles? Vamos lá. O primeiro é a professora Naelza. O segundo é o professor Welder. E a terceira, a professora Clícia, que vocês já conhecem já. Às vezes alguns só podem conhecer, mas irei apresentar e explicar cada um deles. Esses 3 professores, eles irão apresentar uma palestra de um tempo bem curto mesmo, explicando um tema de cordel. E posteriormente, eu estarei mediando esse evento, estarei controlando e após essas 3 apresentações, vocês, os públicos, poderão debater e poderão abrir a perguntas aqui no nosso chat. Então, a gente vai mostrar as perguntas de vocês. Vocês podem escrever e nos mandar que a gente apresentará em língua de sinais, pode ser? E podem fazer perguntas à vontade, sintam-se livre. Também é muito importante que vocês assinem a lista de presença para que recebam o certificado ao final desses 3 dias de evento. Aqui no chat, a gente vai divulgar o link da, da nossa lista de presença para posteriormente vocês conseguirem participação e o certificado, porque amanhã a gente vai ter novamente uma palestra e depois na sexta-feira novamente outro dia de evento. E estamos ansiosos, porque na sexta-feira vai ter um evento fenomenal. E esses 3 dias vocês conseguirão receber o certificado. Está bem, pessoal? Então agora eu vou explicar, que eu esqueci de me apresentar. Quem sou eu? Quem será que sou eu? Vocês conhecem? Eu sou a professora Rachel, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho junto com a professora Clícia. Eu e ela somos parceiras neste evento. Eu estou muito agradecida e feliz porque a Clícia me convidou para estar nesta mesa no dia de hoje. Essa mesa de muitos debates com esses profissionais maravilhosos da área do cordel, que é a professora Naelza. A professora Naelza, já tem muita experiência na área acadêmica, na área de letras também, na área de educação especial também. Ela é mestre na área do ensino superior, em como ensinar a literatura, e pela Universidade Federal de Goiás. Espera aí, deixa eu tentar. Esse é a representação visual em língua de sinais. Esse é o sinal certo. E também ela já possui doutorado e pós-doutorado nesta mesma universidade. Esse é o sinal dessa federal, que é lá de Sergipe. E também ela é professora de Campina Grande, lá em Mato Grosso do Sul, na federal desse estado. Ela é professora Naelza, ela é muito experiente em diversas áreas da literatura. Ela pesquisa bastante, principalmente na área da literatura, com ênfase na literatura brasileira, do povo brasileiro, da cultura, da identidade, e também com ênfase no ensino e na pesquisa de metodologias desta área de cordel. É muito interessante ressaltar que o próximo professor, o professor Elder, ele também é graduado em letras, mestre em literatura brasileira também, e trabalha onde? Ele trabalha na Universidade da USP. Ele fez doutorado e trabalha lá atualmente também, em literatura brasileira, que ele ensina e pesquisa, próprio da USP também, lá em São Paulo. Após
doutorado dele é este é o sinal, que é a UFMG, a Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor nessa universidade e tem muita experiência com a área de poesia. Ele estuda bastante lá na USP essa área de trabalho dele, e ele acredita fortemente que o trabalho principal na UGC, que é a Universidade Federal de Campo Grande. Esse é o professor Welder. Ele é um profissional muito experiente na área de literatura de cordel e na literatura brasileira, principalmente na literatura do ensino e pesquisa de poesias para crianças. A terceira profissional é a professora Clícia. Ela também é graduada em Letras Libras, à distância, pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, e agora ela está estudando o doutorado também pela essa mesma universidade. E atualmente ela é professora da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço muito a esses 3 professores que estão participando da nossa mesa, e eu acho que, em primeiro lugar, também é a professora Naelza, que ela vai apresentar todas as discussões e abordagem que ela trouxe da área de cordel. Mais ou menos um prazo estipulado de 5 a 10 minutos nesse período. E depois, posteriormente, o professor Helder também possuirá esse mesmo prazo, e logo em seguida a professora Clícia também. Fazendo um total, mais ou menos, de uns 30 minutos. Eu também esqueci de avisar, me perdoem, que a professora Naelza, ela trabalha na Universidade Federal de Paraíba. Também gostaria de convidar agora a professora Naelza a estar presente conosco. Pode vir, professora Naelza. Boa noite a todos e a todas, né? Mais uma vez, agradeço o convite para participar do evento e gostaria de dizer inicialmente que é um prazer, né, estar aqui colaborando com o evento. Sempre muito bem recebida por vocês, né, pela professora Raquel, agradecer à professora Raquel, à professora Clícia, pela acolhida, sempre pelo convite, certo? Bom, Samuel, nós temos pouco tempo, então vamos iniciar. Eu vou imitar a Helder. Eu vou imitar a Helder. Vocês vão abrir a apresentação que eu enviei. Pronto. Muito obrigada. Como ficou acordado anteriormente, né? A gente vê que os slides desconfiguraram um pouco, mas quando eu recebi o convite, ficou estabelecido que seria, por mim, escolhido um tema dentro do cordel para que fizéssemos essa rápida apresentação. Então, eu escolhi trabalhar com a ideia de recontos da Guerra de Troia, né, em versos de cordel. E para abordar esse tema, eu escolhi três folhetos, né? 3 folhetos e 2 livros. E então, por que essa escolha? Certo? Nós temos o folheto tradicional, que é esse texto do Elias de Carvalho, né, do pernambucano Elias de Carvalho, do início, meados do século XX, e que tem como título Coisas de Mitologia.
escolhi a Ilíada, que é um folheto mais moderno, mais contemporâneo, né, do professor Estélio, e escolhi também trabalhar com a história de Helena e a Guerra de Troia, nessa mesma linha, que seria produção do poeta cearense, né, Antônio Clevson Viana. Então, esta seria a minha, vamos dizer assim, a minha escolha para apresentar o folheto, vamos dizer assim, entre aspas, tradicional. Para fazer para fazer o comentário dessa produção na contemporaneidade, eu escolhi 2 livros. O Primas em Cordel, também do professor Estélio, e A Guerra de Troia, em versos de cordel, de 2, vamos dizer assim, de 2 ilustradores e 2 escritores, né? Que é o Maurício, nós temos o Fábio Sombra e o Maurício de Souza, certo? Pode passar. Então, nesses antigos recontos, como eu disse a vocês agora há pouco, nós temos aí Helena, a deusa de Troia, de Caetano Gomes da Silva, né? A Destruição de Troia, de Augusto Ferraluso. Para vocês terem uma ideia, esse texto de Caetano Cosme da Silva, ele não tem, ele faz parte de um acervo digital, né, do Museu perdão, do Centro do Centro Nacional, né? E esse folheto ele não tem capa. Então, a data dele de publicação é inconclusa. A Destruição de Troia, de Augusto Ferraluso, né, também não consta data. E ele faz parte de uma outra publicação, né, ele vem em conjunto na publicação de um folheto de Rodolfo Cavalcante, né, O Homem que Virou Mulher. E Coisas de Mitologia, que está aí no slide de apresentação, do Elias de Carvalho, que é de 1976. Certo? Então, lembrando que eu escolhi Coisas de Mitologia, do Elias de Carvalho, porque ele tem no último, no volume 2, na última parte do folheto, tem um tópico sobre a Guerra de Troia, mas ele tem cerca de 4 folhetos só tratando do tema mitologia. Por favor, pode passar. Aí, eu tentei mostrar para vocês a distribuição, né, temática desses folhetos, que recontam um mito muito conhecido nosso, né, tanto do ponto de vista do cinema, do ponto de vista da própria história da poesia universal, né, quando se resgata o tema da Guerra de Troia e os motivos dessa guerra. Né? Então, os poetas populares, eles, assim, deleitaram leitores de poesia ao longo de, eu ousaria dizer, dos séculos, e continuam deleitando com esse mito, ou esse conjunto de mitos tão bonitos, né? E que mexem tanto com a imaginação do leitor. Então, o Cordel de Caetano Cosme da Silva, ele já começa, muito interessante, porque ele já começa dizendo que o romance é uma oferta da deusa da poesia. Então, ele diz assim: a deusa da poesia me ofertou uma joia. É um romance tocante que todo leitor apoia. Portanto, traço da pena, Helena, deusa de Troia. Veja só, ele já começa cantando essa mulher, né? E já dando indícios para o leitor do que motivou essa guerra. Então, isso numa linguagem bem mais próxima da realidade do homem do sertão, né? E como é de praxe, o cordelista vai fechar o seu texto, a sua narrativa, com o uso de um acróstico como forma de registro de autoria. Então, este seria um dos folhetos assim mais antigos, vamos dizer assim, que já traz a temática do mito, o reconto do mito. Por favor.
Pode passar. O segundo folheto, como eu disse a vocês, né, o Coisas de Mitologia de Elias de Carvalho, ele tem apenas um resumo da Guerra Mítica em 9 estrofes. Mas, ao final dessas 9, no decorrer dessas 9 estrofes, né, ele resgata os pontos principais. O motivo da guerra, vamos dizer assim, o motivo da guerra, né, um resumo bem rápido, a quantidade de mortos, os mortos em Troia, né, os grandes heróis que foram mortos em Troia, a referência à escolha de Helena como a mulher mais bela, que é um evento mitológico que deu origem a vários e vários poemas, né, ou que ratificou, vamos dizer assim, a grandeza dessa narrativa mítica através de vários poemas. O rapto de Helena, a referência ao rapto de Helena, né, como ponto do início da guerra, e faz uma breve referência ao final dessa guerra, né, da destruição de Troia. Um dos pontos assim bem interessantes é porque aqui fica bem difícil fazer a leitura dos versos, mas ele diz assim: vamos parar por aqui esta linda fantasia. De conteúdo infinito me falta sabedoria para mostrar a grandeza, os encantos e a beleza que tem a mitologia. Então vejamos como o poeta ele encerra esse momento do texto dele, né, já provocando o leitor para o próximo que viria, pelo menos mais 2 folhetos sobre o mito. Por favor, podem passar. Eu vou ser mais sucinta no próximo, porque eu me empolgo. Por favor. Então, os recontos contemporâneos, nós temos a Ilíada, do Estélio, né, do professor Estélio Torquato, e a história de Helena e a Guerra de Troia, de Cleveson Viana, como recontos contemporâneos no formato folheto. Né? Então, por favor, pode passar. Em A Ilíada do Estélio Torquato, a gente vai ter a sequência mesmo, praticamente a sequência da narrativa poética de Homero, né? Então ele vai assumir, vamos dizer assim, totalmente que é uma adaptação, ele já faz essa indicação, né? E a estrutura desse folheto, ela vai diferir em algumas estrofes em relação ao livro que traz praticamente o mesmo poema. Uma novidade nesse folheto é justamente a presença de imagens, tanto na capa, né, quanto nas folhas interiores. É uma novidade do folheto moderno? Não. Alguns folhetos da editora Luzeiro, por exemplo, já trabalha com essa possibilidade, né, essa presença de imagens, mesmo que com diferentes formas de expressão. Pode passar, por favor. Nós temos aqui mais um, que é a história de Helena e a Guerra de Troia, do Cleveson Viana, que tem outros folhetos produzidos sobre a Helena, e aí a gente vê a capa, que é desenhada pelo próprio poeta, a invocação às musas como fonte de inspiração, também a presença do acróstico, né, e o uso de ilustração, tudo isso como forma de mobilizar, vamos dizer assim, de sensibilizar, de seduzir o leitor para essa narrativa, né? Além do próprio texto, que, por si só, pela linguagem, por todos os recursos utilizados ao longo da narrativa poética, já seduz o leitor através da narrativa mítica. Por favor, pode passar. E aí vem os cordéis contemporâneos, né, que é a Primas em Cordel, versões rimadas de 12 clássicos da literatura universal do professor Estélio, e a Guerra de Troia em versos de cordel, que vai ser escrito e ilustrado por Fábio Sombra e por Maurício de Souza. Pode passar, por favor. Primas em Cordel,
nós temos aí já a própria estrutura, o próprio suporte, né, já apresenta essa nova proposta da apresentação ao público do texto em cordel. Então, nós temos um livro com ilustrações de André Miranda, onde poeta e ilustrador se completam, né? A sequência narrativa em versos, muito próxima do folheto e assumida como adaptação do clássico. E a estrofe final, ela é sedutora, né? Não tenho tempo para ler, mas a estrofe final, tanto no livro quanto no folheto, é um convite ao leitor, como faz, vamos dizer assim, como era de praxe nos poetas populares desde o princípio, né? Aquele fechamento da narrativa poética, ou se identificando ou convidando o leitor a voltar à narrativa. Essa prática, essa postura é assumida pelo poeta Estélio, e ele vamos dizer assim, ele convida o leitor a conhecer a próxima narrativa, que é justamente a Odisseia. Né? Por favor, pode passar. E aí, eu gostaria só de encerrar a minha fala com com a apresentação desse texto, A Guerra de Troia em Versos de Cordel, do Fábio Sombra e Maurício de Souza. É um texto interessante, né? Principalmente do ponto de vista da mediação da literatura de cordel em sala de aula. Primeiro, nós temos o Maurício de Souza, que é bastante conhecido do público infantil e infanto-juvenil. Né? Uma outra coisa, o suporte livro, ricamente ilustrado, colorido, né? Com personagens que já fazem parte do universo da criança e do adolescente, e a forma como o texto é estruturado é muito convidativa para o leitor. Por exemplo, ele já começa com um texto em prosa, quando ele sugere assim, uma variedade de discussões sobre o cordel, desde a menção a ele, como eu até anotei aqui, a referência ao folheto de cordel como uma literatura de cegos, né? Suscita essa discussão. O poeta que é encontrado na rua vendendo seus folhetos, olha só que imagem sugestiva. O poeta que é encontrado na rua vendendo seus folhetos é um mero brasilino, então ele é cego, né? E outra temática que pode suscitar uma discussão riquíssima em sala de aula é justamente a apresentação do cordel como um gênero que também reconta os contos de fadas, as biografias, os contos populares, né? E é assim que o poeta justifica a sua versão da Guerra de Troia em versos de cordel. E ele diz que é baseado na Ilíada. Uma outra referência presente nesse texto é a referência à cantoria, né? A presença da invocação às musas, a interferência do poeta na história adaptada, que ele diz que ele vai deixá-la mais clara para o leitor. Né? Então, todos esses recursos são utilizados ao longo da narrativa, né, para que se tenha início são 20, 22, 20, mais de 20 tópicos, né, onde ele separa para recontar a Guerra de Troia. Certo, gente? Então, ao final, nós temos um texto também em prosa que fecha, né, a narrativa e que quando o público que estava ouvindo o poeta vai saindo, ele diz: voltem na próxima semana para que vocês conheçam uma outra história, que também é um convite para que o leitor retorne ao mito, dessa vez a história de A Odisseia. Certo, gente? Então, por favor, pode passar. Esta foi a temática que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Perdão por passar um pouco do tempo.
Muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa, né, em toda a questão, né, de que atingiu todo o Brasil, né, a parte da questão de Troia, dos gregos, nossa, vários detalhes, maravilhoso, uau! E muito obrigada mesmo. E agora eu vou convidar o professor Elder para poder estar trazendo aqui essa palavra. Obrigada pela participação, professor Elder. Então, fique à vontade para realizar a sua apresentação, de 5 a 10 minutos, pode explanar aí para nós, tá bom? Eu vou fechar a minha câmera para que possa ficar melhor, né? Porque agora a intérprete de Libras fica maior também. Obrigada. Então, boa noite, muito obrigado pelo convite. E eu escolhi um viés para a nossa conversa, voltado mais para um elementozinho, um tema da literatura de cordel, que é a presença dos animais. É tanto que o primeiro slide aí da capa, que vai aparecer, tem uma xilogravura do J. Borges. Se puder já postar, e que tem um bocado de animal como que brincando e se divertindo. A minha primeira fala, eu queria chamar a atenção para duas coisas. Não sei se Isso. Então, a gente fala muito em literatura de cordel, mas esse não era um nome que circulava no Brasil até pelo menos a década de 50, né? Entre as pessoas simples, as feiras, os lugares onde circulavam os folhetos também, não circulava esse nome, né? Esse nome é um nome que vem depois com os pesquisadores. Isso aqui é um dado interessante, porque quando a gente fala em literatura de cordel, também a gente pensa muito só no folheto. E aí eu penso que a tradição popular, da tradição oral da poesia, que circulava sobretudo aqui no Nordeste, que é a que eu conheço, que certamente circulava no Brasil inteiro com outras características, com outras nuances. Mas havia uma circulação de poesia oral que tanto eram as narrativas dos folhetos, as grandes narrativas, por exemplo, a história que eu ouvi quando era menino, da chegada do Lampião no Inferno, Viagem ao Céu, Donzela Teodora, eram narrativas que circulavam pelo Brasil inteiro, sobretudo pelo Nordeste inteiro. Mas tinha um outro tipo de circulação, que era o da poesia de pequenas estrofes. Havia uma circulação muito grande, não de narrativas, mas é como se fosse assim, de pequenos poemas. Uma sextilha, uma décima, que são as estrofes mais comuns da literatura de cordel. E aí, pode passar o folheto, o slide, eu vou chamar a atenção para um viés dessa tradição oral, que é a presença dos animais. A presença dos animais na literatura popular, na poesia popular, aqui no Nordeste, é uma presença muito forte. Eu, menino, né, na década de 60, no interior do Ceará, ouvi muitas narrativas voltadas para os animais, né, retomando a presença dos animais. Então, eu escolhi algumas cestilhas que eu vou ler e mais ou menos comentar para vocês. Se puder passar já o slide. A primeira delas, que a gente ouvia quando era menino, mas eu vou citar sobretudo um poeta paraibano, chamado João Paraibano, que escreveu cestilhas belíssimas sobre os animais. Pronto, pode passar também, passar para a primeira cestilha, o próximo folheto, o próximo slide.
Bom, então, vamos começar apreciando as cestilhas. Essas cestilhas são essas estrofes de 6 versos, tradicionalmente que rimam o segundo, o quarto e o sexto. Esse é um modelo, mas existem muitos modelos de cestilha. Olha a brincadeira e, ao mesmo tempo, o encantamento do poeta nessa cestilha. Ele diz: ao aproximar-se a noite, quando o dia vai embora, lá no fundo do quintal, a galinha se acocora, fazendo casa das asas, para pinto não dormir fora. Olha que coisa linda. Eu peço até desculpa a vocês, porque uma cestilha dessa merecia uma ilustração muito bonita. Mas eu não sei fazer, e não sei montar slide bonito. Então, fica aí só o texto e vocês depois procuram uma imagem para colocar aí. Essa ideia, quem morou na roça, quem criou galinha, como eu vi minha mãe criando, é a coisa mais interessante do mundo. A galinha realmente chama os pintinhos para debaixo da asa, na hora de dormir, ou muitas vezes na hora de perigo. Se aparecer, por exemplo, um gavião, ela canta e chama os bichos para debaixo de uma árvore para se esconder. E aqui tem um detalhe interessante nessa tradição da literatura do cordel, quando trata dos animais, que é uma experiência muito rural, que é uma poesia de um Brasil que até a década de 50 era mais de 60% rural. Nós não tínhamos esse mundo das cidades assim tão intenso. Hoje, possivelmente 15% só do Brasil, das pessoas do Brasil vivem no mundo rural, o resto vive nas cidades. Então, essa primeira cestilha nos coloca diante dessa situação do animal chamando os seus pintinhos para não dormir fora. O próximo slide é uma propaganda, não para mim, mas de um poeta chamado João Paraibano, né? E se puder passar, o livro dele chama-se O Herdeiro dos Astros. Pode passar rapidamente, é só para que alguém quiser encontrar esse livro, vai, de certo modo, encontrar muita coisa bonita. Passando, então, João Paraibano, nós vamos, então, para a próxima cestilha. Se pudesse ser mais rápida, para eu ganhar tempo, o próximo, pode passar. Esse aí é o livro para vocês verem, e eu vou ler algumas cestilhas do João Paraibano. Pode passar? A próxima cestilha, então eu vou ler, embora não esteja aparecendo, vai falar de um animal da noite, da coruja. Vai falar da borboleta. Olha que coisa linda. A coruja dá gargalhada na casa que não tem dono. A borboleta azulada, da cor de papel carbono, faz ventilador das asas para a rosa pegar no sono. Eu acho isso a delicadeza do poeta, né? O canto da coruja, ele diz que é uma gargalhada, né? Ele compara a cor da borboleta com papel carbono. O pessoal mais jovem talvez não saiba o que é papel carbono, mas depois procura aí e pesquisa. E esses 2 versos finais, de uma delicadeza, quer dizer, a borboleta faz ventilador das asas para a rosa pegar no sono. Olha que imagem linda, né? Inclusive, a tradutora fez uma imagem linda aí, o ventilador das asas, né? Para a rosa dormir. Essa integração da natureza é uma coisa linda nessa poesia de tradição popular, de tradição oral. A outra cestilha vai falar de um animal também muito intenso, muito presente na tradição nordestina rural, que era a cabra. A cabra é um animal que dá leite e a cabra era mais presente nas famílias mais pobres, que não podiam comprar uma vaca. Você não pode cuidar de uma vaca porque não tem terra, mas você pode, mesmo não tendo terra, cuidar de uma cabra. Então, olha essa cena, e aí tem uma coisa interessante, que é a dimensão do humor, da brincadeira. A cabra
a cabra abana as orelhas, espantando algum mosquito. Começa passando a língua nos cabelos do cabrito, depois se afasta do filho para ver se ficou bonito. A cena do animal, né, lambendo o filho é uma cena de carinho, e o poeta cria essa brincadeira, esse jogo lúdico, de que como ela se afasta para ver se o animal ficou bonito. Essa dimensão de brincadeira, de ludismo, ela é muito forte, ela é muito significativa na literatura de cordel, e como um todo, tanto nas histórias quanto nas cestilhas, né? Estou passando aqui, não narrativas mais longas, mas recolhendo cestilhas para a gente se divertir um pouco. A próxima cestilha, você vai também ter essa dimensão da brincadeira, que vai falar do porco, da porca, que é um animal, que há todo um preconceito com ele, com relação à limpeza, mas ele cria imagens bonitas. Uma porca se acocora dentro da poça de lama. Deus derrama 1000 estrelas na tela do panorama, como um saco de pipoca que o inocente derrama. A visualidade da cestilha é muito interessante, né? A poça, né, que como que reflete as estrelas que estão no firmamento. E a poça de lama como um lugar de encantamento e de alegria do animal. A próxima cestilha traz a imagem de um pássaro que infelizmente, no Brasil, ele é criado preso. Mas a natureza dele, certamente, de nenhum pássaro é de ser preso. É um canário, né? Então, olha que lindo. O canário canta tanto que faz do mato uma festa. Nos causa tanta alegria, depois a tristeza resta. Mas basta ser o que é, o cantador da floresta. Canário como cantador da floresta. É uma hipótese boa. Embora, na tradição da literatura, e eu diria da poesia brasileira, o pássaro que é mais convocado é o sabiá, né? Eu cheguei a fazer um levantamento, são dezenas de poemas, tanto na literatura de cordel, quanto na literatura dita erudita, da presença do sabiá, quanto também no nosso cancioneiro, na música popular brasileira, o sabiá. Daqui a pouco a gente traz um sabiá aqui para cantar para vocês. Então, essa imagem do canário é uma imagem muito bonita. Um poeta aqui da Paraíba, chamado Manuel Chudu, que já faleceu há muito tempo, deixou um poema sobre o pica-pau. O pica-pau é outro pássaro muito cantado na poesia, e sobretudo na poesia infantil. Vamos ver lá o próximo slide que fala do pica-pau. Ele diz assim: admiro o pica-pau numa madeira de angico, que passa o dia todinho, tac-tac, tico-tico. Não sente dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. Observe a sonoridade do poema e a visualidade. Admiro o pica-pau numa madeira de angico, que passa o dia todinho, tac-tac, tico-tico. Não sente dor de cabeça, nem quebra a ponta do bico. E agora, no próximo slide, eu queria trazer o sabiá, né? Essa cestilha que vem agora do sabiá ficou muito conhecida no Brasil inteiro com aquele grupo Cordel do Fogo Encantado, que eu acho que era o Lirinha, que recitava essa cestilha, que é muito bonita. E olha só, o sabiá do sertão faz coisa que me comove. Passa 3 meses cantando e sem cantar, passa 9, como que se preparando para só cantar quando chove. A realidade aqui no Nordeste é de bem menos chuva do que no Sudeste do país, do que no Centro-Oeste, do que no Norte, né? Eu morei no Centro-Oeste, passei pelo Sul,
E a gente percebe que é impressionante a diferença da quantidade de chuva. E entre nós, realmente, o sabiá se apresenta cantando quando é tempo de chuva. Quando é tempo de chuva. E aí o poeta cria essa brincadeira. É como que ele passa 9 meses se preparando para cantar quando chove. Então, estou só apresentando a vocês esse viés. Não sei. Podemos voltar? Não sei se fui eu que... Alô? Está me ouvindo agora? Pronto. Então, eu estou indo já para o momento final. Eu planejei 10 minutos, treinei aqui muito. De novo. Voltamos agora? Está me ouvindo, Yasmin? Pronto. Então, vamos para a última estrofe, para as considerações finais. O mesmo Manuel Chudu faz uma cestilha falando das formigas. Então, bom, parece que eu não sei se eu estou sendo visto, ouvido. Infelizmente, a internet do Helder está caindo, né? A gente não conseguiu concluir. Não sei se ele irá voltar. Voltar ou não. Vamos aguardar um pouquinho. Já recebi informações de que ele caiu mesmo. Mas, nossa... Vocês viram esse conteúdo? Que maravilhoso! Como a forma do cordel, né? A poesia. Então, a gente viu diversas poesias sexistas sobre animais também, que dá uma reflexão para a gente referente à natureza, como que envolve a Libras nesse processo. Então, nós temos o cordel oral e também temos em Libras. Então, eu quero agradecer demais o professor Helder. Tomara que ele volte para conversar mais um pouco com a gente. Foi maravilhoso. Agora eu aproveito para convidar o terceiro. Agora, a professora Clícia irá apresentar também. Seja bem-vinda, professora Clícia. Mais ou menos uns 15 minutos, mais ou menos também. Sou muito feliz de você estar aqui conosco. Vou fechar minha câmera, tá bom, professora Clícia? Meu slide, por favor.
Então, gostaria de perguntar ao intérprete se ele está conseguindo ouvir. Sim, o Samuel falou que sim. Tudo bem, então. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui juntamente com vocês neste evento tão especial. É a Semana Nordestina, onde estamos tratando a respeito do cordel, e também o Dia do Poeta Cordista. Eu agradeço a professora Ana Elsa, também o professor Helder, por ter... A gente já teve um contato anos anteriores. Então, é muito importante também a gente ter pesquisa voltada para a área do ensino da comunidade surda. Eu, juntamente com a professora Rachel, temos feito essa busca e essa parceria, tanto com pesquisadores ouvintes como pesquisadores surdos, no intuito de também trazer essa valorização cultural do cordel. Então, o nosso objetivo é difundir para a comunidade surda, para os intérpretes, também para os ouvintes que sabem língua de sinais, o significado do cordel das mãos, que é mais visual, corporal, que pode ser uma poesia curta, uma narrativa, um humor, que tem uma estrutura do cordel, que é realizada uma adaptação que é tradicionalmente ouvinte, mas que também pode ser adaptada para as línguas de sinais. O próximo slide, por favor. Então, pesquisas acadêmicas. Então, eu, Clícia, já venho trazendo algumas pesquisas há quase 10 anos, pesquisando a respeito de cordel em língua de sinais. Então, como foi que iniciou essa minha busca pela pesquisa em cordel? Então, primeiro, eu tive o contato com cordel no ensino médio. E aí eu entendi... não tinha intérprete no momento quando eu estudava ensino médio, então foi um desafio para mim aprender e estudar o cordel, para saber a estrutura do cordel, a rima. E é interessante voltar para ver também que o cordel fazia parte da cultura da minha família, que tinha uma influência. Mas parecia que o cordel só era voltado para os ouvintes, e eu, enquanto surdo, não fazia parte e não tinha, então, esse contato com o cordel. E aí, quando eu entrei no curso de Letras Libras, nós tivemos uma disciplina, que era literatura surda, e essa disciplina foi maravilhosa para mim, ver como a Libras ela é utilizada na narrativa, no humor. Então, eu comecei a perceber que faltava pesquisas voltadas para a literatura de cordel em língua de sinais. Então, os surdos eles não tinham contato com o cordel. Então, eu comecei já a pensar que no futuro, quando eu fosse fazer o meu mestrado, pesquisar nesse sentido, né? Como ensinar o cordel em sala de aula. E aí, durante meu estágio do curso, eu vi a literatura surda, e isso para mim foi inquietante. O quê? Que tinha um professor, que ele era ouvinte, e ele ensinava cordel em sala de aula. Era uma sala inclusa, tinha 2 alunos surdos, juntamente com a presença do intérprete. E os surdos eles não conseguiam compreender o conteúdo. Desculpa. Então, os surdos eles não conseguiam acompanhar o conteúdo a respeito do que era o cordel. Eles não entendiam de forma clara, porque o intérprete ele não tinha metodologia, estratégias visuais para que os surdos conseguissem compreender. Porque a gente sabe que ouvintes e surdos têm uma forma diferente, né? Então, eu percebi que faltava materiais, folhetos, por exemplo, que precisavam ser adaptados para o público surdo. E que respeitasse, então, a norma surda, que é visual, que respeitasse o contexto, que tivesse também o ritmo. E isso eu sei que é um desafio para os tradutores surdos.
Então, por isso que quando eu entrei no mestrado, eu comecei a fazer pesquisas nesse âmbito de traduções de cordel. Um pouco mais à frente do meu projeto de pesquisa na Universidade Federal do Paraná, a literatura surda de cordel, há algumas traduções, adaptações de poesias e de poemas de com mãos arretadas, que esse é o sinal. Então, que tem como objetivo representar a cultura nordestina dos novos estados que compõem o Nordeste com a literatura surda nordestina e trazer essa divulgação de poesia, da cultura de cada estado, da literatura surda nordestina. E aí tem esse nome, Mãos Arretadas. No começo, professores da escola bilíngue me procuravam, pois eles não sabiam, então, estratégia, eles não conheciam como fazer essa adaptação do cordel. E eu também não sou da área da pedagogia, mas eu buscava livros e artigos de cordel, como, por exemplo, livros do professor Helder, que pudessem, então, contribuir na criação de estratégia. E ajudou muito o livro do professor Helder, né? Então, que buscava estratégias de como podia, então, o cordel ser adaptado para a língua de sinais e que pudesse, então, ser compartilhado com esses professores. Então, esse foi o primeiro passo dentro desse gênero textual. Entender a forma, a estrutura, as métricas que o cordel possui, para que assim pudesse, então, contribuir com os professores que fosse difundido. E aí nós temos um outro projeto que é Mãos Surdas, que tem vários viés, que é poesia de pessoas surdas, criados por pessoas surdas, adaptados por surdos, e também traduções de textos para línguas de sinais, e que respeite, então, a cultura da comunidade surda, a norma surda que é visual. O próximo slide, por favor. Então, esse daí é o projeto Cordel das Mãos Surdas, este é o sinal, e ele tem como objetivo 3 pontos que eu vou explicar para vocês. O primeiro é a criação. Então, a criação de poesia, narrativas, humor, relacionado, que tem a forma do cordel e que represente a cultura nordestina. Então, pode ser feita por pessoas de diferentes outros estados, mas que respeite a estrutura do cordel. Travou para mim a soletração, pode de novo. Então, nós vamos ter a cestilha, que tem essa estrutura. Esse é o sinal da cestilha. Septilhas. Nós vamos ter o 10º, que é a estrutura, né, que é a métrica. E nós vamos ter o martelo a galope. E que tem, então, respeito essa estrutura do cordel em língua portuguesa e que seja adaptado, então, e que tenha o ritmo e as normas da comunidade surda. O próximo é a adaptação, que é uma estratégia. Por exemplo, nós vamos ter a história da Cinderela, que ela é adaptada para a comunidade surda, e aí ela é a Cinderela surda. É uma adaptação que também pode ser utilizada no formato do cordel.
e que é uma referência a essa adaptação. E aí também um outro terceiro objetivo que nós temos nesse projeto do Cordel das Mãos Surdas é a tradução de folhetos, livros, que sejam traduzidos para a língua de sinais. E aí são feitos estudos que buscam, então, trazer a rima e o ritmo na visualidade através da configuração de mão. Então, por exemplo, é usar estratégias que tragam rima, que usa, por exemplo, esse sinal aqui para configuração, que possui a mesma configuração de mão nesse sinal, de limpar o rosto e de sentir pena. Então, esse estudo tem como foco trazer a visualidade para a comunidade surda, que é o público-alvo da nossa pesquisa. E aí eu fico pensando desses estudos que eu tenho realizado juntamente com a professora Rachel, que, por exemplo, traz essa adaptação do inglês e que também é um desafio trazer essa rima, porque é diferente a língua portuguesa, ela tem uma estética diferente, e para tradução para um outro idioma como inglês é muito difícil. Kuran, junto com a Rachel, eles apresentam que isso não é uma tarefa fácil. E a língua de sinais, que também é visual, e é possível trazer essa rima e essa adaptação para a língua de sinais. Próximo slide, por favor. Então, o cordel, ele vai ter os versos, as rimas, a produção dessas pessoas em compartilhar informações. A produção do cordel está relacionada em seguir uma norma também da cultura surda. E a Rachel, ela explica sobre essa questão dos elementos visuais que é próprio das literaturas surdas, como, por exemplo, a configuração de mão, a velocidade, a questão do enquadramento, né? Então, são alguns pontos que Rachel traz relacionado à literatura surda. E a pesquisa, ela também traz uma proposta que é o cordéis ouvintes ser adaptados com foco no público surdo e que respeite a cultura surda. Tudo bem? O próximo slide, por favor. E aí nós criamos dentro desse projeto um curso de extensão que tem como objetivo fazer uma coleta que possa, então, criar um corpus para a minha pesquisa de doutorado, e ainda não está no fim. Então, os alunos, eles conseguiram aprender de verdade, conseguiram entender que o cordel não é algo fácil, o cordel é desafiador. A maioria dos alunos eram surdos, tinham intérpretes ouvintes que eram fluentes em língua de sinais. E a aula era 2 horas por semana, e ao total foram 24 horas de aula. 24 aulas, melhor dizendo. A pesquisa teve como participantes eu, professora Clícia, participando, e também os pesquisadores, os alunos participaram nessa. Participamos neste curso de extensão. E foi uma troca rica, maravilhosa. Porque a gente catalogou todos estes dados, todas essas participações, todas as opiniões, todas as ideias dos alunos e começamos a dialogar, a construir uma ideia para que isso funcionasse de uma forma mais eficaz e benéfica ao cordel em língua de sinais. Também a gente privilegiou ao ensino do cordel, no geral todo, a história do ouvinte, a história do cordel, como que seria isso, como que surgiu, diversos assuntos dentro do ensino de cordel. Como que a gente propiciava isso ao surdo, ao intérprete de Libras, tudo isso a gente pôde pegar a atividade desses alunos para a gente cada vez mais fazendo atividades, praticando, traduzindo e adaptando, conseguisse analisar e ver o que combinaria ao cordel e à estrutura de Libras. Próprio um cordel
de Libras, com a cestilha que combinasse com os sinais em Libras, com a visualidade do surdo, nas mãos mesmo. Porque do ouvinte a gente sabe combinar as palavras, o texto, tudo funciona bem. E agora em Libras, como seria? Por isso que a gente fez essa proposta. Próximo slide, por favor. Então, esse foi um resumo muito importante da minha contribuição ao grupo dos alunos surdos. Foi muito importante o cordel em Libras, porque a gente pôde aprender como que a gente vai aplicar isso numa escola bilíngue, como os pedagogos vão passar essa informação. Então, eu gostaria de agradecer grandemente. Se tiver alguma dúvida, estes são os meus contatos, o meu e o meu Instagram. Obrigada. Uau! Muitíssimo obrigada, professora Clícia. Também a Ana Elza, ao Helder, essas 3 apresentações maravilhosas. E da área de ouvinte de cordel, e agora a Clícia também explicando quanto ao cordel em Libras. Essa inclusão foi perfeita, encaixou tudo o que os 2 palestrantes ouvintes disseram. Parabéns, professora Clícia, muito obrigada. Agora eu queria saber se o professor Helder, ele conseguiu voltar ou não. Eu sei que aconteceu aquele problema na internet. Parabéns, professor Helder, que legal que você voltou. Sou muito feliz e alegre com a sua participação novamente. Professor Helder, você quer terminar a sua fala? Porque a gente sabe que o problema da internet, a conexão até falhou um pouco, mas você quer voltar, retomar a sua fala? Aceita? Pode voltar, se você quiser. Faltou só uma cestilhazinha para eu ler, que é muito engraçada, que é a das formigas. Posso ler? Então. Claro, professor. Assim, estou muito feliz. Quero ver, por favor, possa ler. Admiro 100 formigas, um besouro carregando, 60 escanchadas em cima, 40 embaixo empurrando, e aquelas que vão em cima pensam que estão ajudando. Então, essa cena do cotidiano das formigas arrastando um pequeno besouro, um pequeno animal, ele retrata com humor, né? 60 em cima, 40 embaixo empurrando, e essa brincadeira do poeta. E a ideia era essa, mostrar para vocês que há toda uma tradição que talvez para a sala de aula ela funcione mais, porque cada estrofe tem uma unidade. Eu tenho um levantamento de mais de 150 estrofes só falando de animais. Então, às vezes, apresentar uma narrativa, talvez para uma turma bilíngue, dê mais trabalho, mas talvez pudesse começar, viu, Clícia, com pequenas estrofes independentes. Esse aqui é só sobre os animais, mas tem sobre a natureza em geral, tem sobre várias coisas. Era isso, agradeço, peço desculpa de ter caído aí a internet e parabéns pelo evento, muito obrigado. Boa noite. Nossa, professor, nós que agradecemos. Não tem problema nenhum, acontece isso normalmente. E a sua explicação foi perfeita, eu fiquei encantada, muito interessante todo o conteúdo que você explicou, porque a gente percebe muito isso na literatura de Libras também, tudo isso é muito importante, porque são poemas mais curtos, igual em Libras também, a gente precisa aplicar isso dentro das salas de aula, dentro do cordel dos animais também, e junto com a literatura surda também, é muito interessante. Fiquei muito feliz com esse assunto também. Não pense que não teve problema, não teve nenhum problema, é super natural e hoje é atual isso que acontece. Mas o que é mais interessante foi toda a sua abordagem, que é o mundo real, como que a gente consegue adaptar o cordel e complementar, seja uma pessoa idosa, uma pessoa mais jovem, mas todos conseguem entender facilmente o cordel. É a mesma coisa em língua de sinais, porque a nossa vida, a gente sabe que a vida dos surdos também tem bastante ligação com a literatura. E a literatura de cordel, que é muito interessante, porque a gente sabe que o cordel de mãos surdas junto tem uma função essencial na inclusão e na proposta de que tudo isso que você, professor, citou. Muito obrigada, foi interessantíssima a sua fala aqui para nós. E agora,
eu gostaria de fazer rapidinho um convite à professora Ana Elza para estar aqui ao vivo também, junto com a professora Clícia. Dá para abrir, professora Clícia, por favor? Isso! Porque eu gostaria de abrir as perguntas. O chat já mandaram algumas dúvidas. Se as pessoas tiverem curiosidade de algum tema, alguma dúvida, podem mandar. E se vocês também querem saber de algum ponto específico, podem perguntar agora é o momento. Bora lá, pessoal. Podem ir colocando no chat, que a gente vai colocando aqui de forma para ver. E eu, a professora Rachel, irei convidar para fazer algumas perguntinhas também, mas vou esperar o chat primeiro, tá bom? Então, agora tem uma pergunta para qualquer professor. Qualquer um pode responder, por favor. Sei também que o cordel, ele começou lá no Nordeste, certo? Tem muita influência do Nordeste. Mas eu gostaria de saber, por que vocês pensam, vocês acreditam que as pessoas que não são do Nordeste, que são de outros estados, por que é importante eles aprenderem e conhecerem a literatura de cordel? Porque a gente sabe que é próprio do Nordeste, certo? Mas porque todas as demais regiões, eles também têm interesse, e qual que é a importância de difundir no Brasil inteiro? Qual que seria a opinião de vocês? Bom, posso falar? De fato, eu acho que toda manifestação artística de qualquer região, de qualquer lugar, devia ser amplamente divulgada. Eu tenho muito interesse nas produções que acontecem no Sul, que acontecem no Mato Grosso. Eu fui ligado a um grupo de pesquisa de literatura oral durante algum tempo. Eu estive recentemente em Santarém, no Pará, ouvindo histórias de botos, né? Então, eu acho que toda a tradição, de qualquer lugar, de tradição oral ou não oral, precisa ser partilhada, precisa ser divulgada. Não só a literatura de cordel. A literatura de cordel pode se espalhar pelo Brasil todo, e já se espalhou muito. A gente teve muito a chegada da literatura de cordel em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Havia uma praça no Rio de Janeiro que era um lugar de encontros cordelistas. A Praça da República em São Paulo, eu ainda vi na década de 70, eu fui para o final da década de 70 embora para São Paulo, eu ainda vi folheteiro na Praça da República em São Paulo. Então, eu acho que assim, é da maior importância que se espalhe, que se divulgue. É uma experiência humana, cultural, e vale a pena esse trabalho também de divulgação noutra língua, e no caso da nossa língua de sinais. Parabéns aí para quem está fazendo esse trabalho. E é uma pena que eu ainda não saiba nada da língua, mas quem sabe um dia eu aprendo um pouquinho. Esperamos, professor. Estou muito ansioso para esse momento também. Na Elza, teria algum complemento? Vocês estão me ouvindo? Então, é muito interessante essa ampliação da divulgação do cordel, né? Como o Helder falou, primeiro como expressão que chega ao Brasil no Nordeste, né, Helder? Mas que hoje a gente tem representantes assim em todas as regiões do país, praticamente. Tanto a gente observa que um dos textos que eu trouxe aqui, aliás, os dois textos, né? Nós temos o Fábio Sombra, por exemplo, ele não é nordestino, né? Acho que ele é do Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse encanto dos poetas já fora da região Nordeste, né? Então, é uma temática que trabalha uma linguagem, uma estética muito, muito vinculada à região Nordeste, mas que fala a todo o povo brasileiro.
a exemplo do que acontece com outros períodos, outras expressões da nossa literatura que tratavam do Nordeste também e que se expandiu, né? Vamos dizer assim, que marcou toda uma época da nossa literatura como um todo. Então, a importância da presença dessa literatura em outras regiões vem até pela, vamos dizer assim, multiplicidade de temas, né, abordados pelo cordel, as narrativas que vêm de diferentes, no caso de cordéis que recontam contos populares, que vêm também de diferentes regiões do país, etc, etc. Nossa, muito legal tudo isso. Obrigada por responderem essa pergunta, foi muito interessante também. Tenho mais uma dúvida, posso fazer rapidinho? Vocês sabem também que a professora Clícia explicou bastante sobre... Peraí, rapidinho. Tive um problema ali, rapidinho, mas já resolvi. Desculpem-me. Vocês sabem que começou com cordel de ouvinte e a comunidade surda começou a adquirir isso, começou a começar a adaptar em língua de sinais. E então, a gente sabe que o cordel de ouvinte em português foi convidativo para a comunidade surda adaptar em Libras. Então, a minha pergunta é, como vocês acreditam que o cordel em Libras de mãos surdas pode contribuir para a literatura ouvinte? Como que o cordel de Libras pode ajudar e cada vez mais apoiar o cordel dos ouvintes? Se a Clícia quiser responder também pode, viu? Boa pergunta também, uma excelente troca. Eu acredito que o cordel de mãos surdas, ele possui uma acessibilidade gigantesca, porque os surdos, eles começam a prezar pela visualidade, certo? E então ajuda aos intérpretes, seja os intérpretes de áudios, intérpretes que fazem a modalidade de voz, a estudar, a se preparar nesta área, contribuem para que as rimas, para que os ritmos, tudo isso, eles possam cada vez mais andar junto, seja na adaptação dos áudios, das legendas, das produções dos vídeos. E então, acredito que em diversos lugares, o público ele pode pensar que às vezes, não é puro do surdo, a gente sabe também que a língua de sinais dos ouvintes também podem adaptar esse vídeo. Então, o público ouvinte, no geral, seja os intérpretes, seja os demais, junto com os surdos, eles podem apoiar cada vez mais para que cresça essa visibilidade pelo cordel em Libras. Porque a gente sabe que a área do cordel é muito importante para que seja difundido, seja em cursos de extensões, como o curso que eu ofertei, mas também com outros profissionais, seja os ouvintes e tudo mais. Tanto os ouvintes quanto os surdos, de forma que o cordel de mãos, na área da tradução e da interpretação, eles possam aprender a traduzir em Libras, né, e os cordéis que existem. Então, a gente fez todo um projeto, né, relacionado ao cordel de mãos surdas, que o grupo de ouvintes, eles puderam auxiliar na tradução, para poder alinhar, né, para ficar bem alinhadinho tudo isso e ter uma valorização dessa arte, né? E o cordel de mãos surdas, junto com a poesia, junto com os ouvintes, né? Na sexta-feira vocês vão poder ver este trabalho, o resultado. Então, muito importante, né? Não esqueçam que amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira, nós teremos também a live. Venham participar. Muito obrigada. E a professora Helder, a professora Naelza, e se vocês têm
alguma coisa, né, para falar em relação ao cordel de mãos surdas, né, auxiliem a apoiar, porque é uma valorização do cordel mesmo. Bom, em outros contatos que eu tive com o Clis e com a professora Raquel, né, eu já falava sobre o encantamento que eu senti, né, quando vocês apresentaram a ideia de vocês, do trabalho que vocês estão desenvolvendo. A professora Raquel perguntando qual a importância para o cordel, né, de ter poemas de cordel em Libras. Além dessa quando Clícia falava da ideia de tradução, Helder, eu lembrei muito daquela fala da Márcia Abreu, quando ela diz que o poeta popular, ele traduzia, quando ele adaptava o clássico, né, de certa forma ele traduzia, o poeta traduz, ele serve de tradutor de uma linguagem, né, para outra. Eu acho que é exatamente isso que a equipe de vocês está fazendo. Né? Vocês estão recontando narrativas do cordel, numa linguagem que permite que mais e mais pessoas conheçam os encantos dos versos de cordel. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Me lembro, quando Clícia estava falando, a imagem que me vinha à mente, e eu falando em reconto, é aquela ideia das várias possibilidades de mediação desses versos de cordel, né, pela equipe de vocês. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Fantástica a proposta de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós estamos aqui já no limite do tempo, porém, eu gostaria de saber se temos alguma pergunta, alguma dúvida, né? Pode colocar aqui também. Eu tenho uma pergunta, né? É própria do grupo de extensão também. Se tem alguém do grupo que tem alguma dúvida. Posso falar um minutinho só? Posso? Tá? O projeto de extensão. Bom, o projeto de extensão... Era 2 pessoas. Pode falar, Helder. Eu fiz uma cestilha homenageando aí o trabalho de vocês. Não sei fazer rápido como os cantadores, depois eu posso melhorá-la. Aí é mais ou menos assim. O cordel vai se espalhando pelas encantadas mãos. E eu quero vê-lo partir, alegrar mil corações. É um trabalho difícil, com muita encantação. Um abraço, obrigado. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Um abraço, muito legal. Ok? A Clícia vai falar sobre a pergunta anterior da frase que apareceu na tela. A questão mais difícil em relação ao projeto de extensão com surdos, nós tivemos um desafio de entender, né, sobre o cordel, porque nós temos hoje muitas informações. Eu já tenho isso de forma mais interna, são anos que estudo, né, eu já tenho isso internamente dentro de mim, todas as características sobre a cestina, a métrica, tudo isso já está
comigo. Porém, para os surdos, isso é um desafio, né? Porque é uma outra língua. E para os surdos, este foi o desafio maior, e para o grupo de ouvintes, o desafio é compreender, né, e traduzir para a língua de sinais, né, toda essa relação, mantendo a estrutura do cordel. Né? Então, com a estrutura, como a gente fazer essa adaptação, como realizar o treino, a expressão facial, né? A performance mesmo. Então, como melhorar isso de forma como que eles foram evoluindo mesmo, até que se acostumarem e terem internamente o cordel dentro deles. Então, esse é o maior desafio. O professora, né, na sala de aula, né, nós tivemos um desafio como estratégia. Vou mostrar para vocês. Nós temos esse livro, O Cordel no Cotidiano Escolar, e ele trata sobre as estratégias entre os professores, né, do grupo de extensão, em relação à informação, como levar o material, como realizar a pesquisa, os detalhes. Então, os professores acessam as informações, né, para realizar o projeto na escola. Então, nós temos tudo isso, os surdos, os intérpretes e os professores, e a gente teve que ter uma estratégia grande para conseguir desenvolver isso, entendem? Então, para conseguir compreender, assimilar, adaptar o cordel, toda a questão métrica, tudo isso, os intérpretes, né, terem a performance, a relação entre as frases, os trechos. E depois de anos, né, quando a gente vai abrir outro grupo daqui a um tempo de extensão de Cordel das Mãos, tá bom? Então, aguardem informações para poderem entrar e participar. Legal, ótimo. O nosso tempo realmente já estourou, né? E o professor Helder acabou fechando, saiu rapidinho, ele tem um compromisso. Muito obrigada a todos. Obrigada ao professor Helder, obrigada à professora Ana Elza, muito obrigada a Clícia, a todos. A professora Clícia, agradeço pela apresentação. Gente, as apresentações dos professores de hoje estão maravilhosas, mostraram o cordel de diversas formas, né? Vocês viram que não são iguais, eles têm as suas variações, e isso é muito bom. Então, muito obrigada. Obrigada, e amanhã e na sexta nós teremos mais atividades. Então, venham participar, divulguem, chamem seus amigos, aproveitem. Não se esqueçam de clicar no link e colocar a participação, certo? Para contar as horas, para ter o certificado, isso é muito importante, porque você participou. Só uma dúvida. É necessário que eu assine também a... Não, não precisa. Como você é palestrante, é outro certificado. Tá, obrigada. Muito obrigada. Então, muito obrigada. Boa noite a vocês. Deixe-me só perguntar. Obrigada. Esperamos É assim? amanhã. Obrigada, sim, tá certo? Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer. Sempre à disposição. Prazer. Pode fechar. Obrigada. Tchau, tchau.